Ontem a gente fez um shiur sobre a Parashá, vamos hoje dar mais um shiur. Essa é a maior Parashá de toda a Torá. Essa semana, 176 psukim, versículos. E uma das explicações, porque é uma Parashá tão grande, já que a gente recebeu a Torá semana passada, então agora vai. Agora vai. Então é a maior Parashá de toda a Torá. Um dos motivos que ela é tão grande, que faz ela tão grande, é que a Torá descreve para a gente os sacrifícios que cada uma das tribos fez. Cada um desses sacrifícios é descrito em, acho que, 6 ou 7 versículos. Então, são 12 tribos, então tudo isso vezes 12. Isso já é uma parte da Parashá da Torá. Só isso já deixa ela bem grande. Tem mais um tema bem extenso na Torá, que é o tema da mulher de Sotá. Aquela mulher que foi suspeita de uma traição, e se levava ela até o templo para tomar uma poção especial com o nome de Deus, e conforme os sintomas, saberia se ela cometeu o pecado ou não. E temos também o trecho de Nazir. Nazir é aquele homem que promete que ele vai se abster de vinho, não vai entrar no cemitério, não vai cortar o cabelo, pelo menos por 30 dias. Isso também tem algo extenso. Temos também o Berkat Kohanim nessa paraxá. Então, somando tudo isso, dá uma paraxá bem extensa. Vamos tentar analisar algumas coisas da paraxá. Então, vou falar um pouquinho sobre a mulher de Sotá e o que isso tem a ver conosco. A mulher de Sotá era um caso super raro de acontecer e é um caso trágico. Então, o que eu quero tirar disso é tirar alguma lição para a gente, para o nosso dia a dia. O caso da mulher de Sotá, em resumo, quem não está lembrado, mas basicamente uma mulher casada e o marido começou a suspeitar dela, viu ela estando a sós com um outro homem, então ele tem que advertir a sua esposa. Ele fala, olha, você está proibida de estar a sós com fulano. Isso já é uma proibição, como a gente falou no Shavuot à noite, atualmente, depois do rei Davi, etc., de qualquer homem que não seja sua esposa, ou qualquer mulher estar com um homem que não seja o seu marido, a sós. Mas, até aí, se a pessoa transgrediu, não quer dizer nada. Quer dizer, fez um erro, mas não quer dizer nada. Aqui a mulher, então, ela foi advertida, e se ela não deu importância para essa advertência, ela se escondeu com outro homem, ela esteve a sós, e não se sabe o que de fato aconteceu, não temos testemunhas sobre o ato promíscuo, mas tem testemunhas que ela esteve a sós com fulano depois da advertência do marido, agora a mulher está no estado de congelamento. Por quê? Existe uma regra que se uma mulher, Deus nos livre, traiu seu marido de forma consciente, ela é proibida de voltar para casa. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes. Não só isso, mesmo que o marido dê para ela o divórcio, ela está proibida de se casar com o fulano. Então, fora que isso aqui é um pecado gravíssimo, uma traição moral, ética, em todos os sentidos, mas a pessoa se torna proibida. Assur labal velaboel. Ela é proibida de voltar para casa, para o seu marido, e é proibida também, eventualmente, de se casar com o fulano, coisa que, infelizmente, a gente escuta por aí. E o que acontece? Então, a partir daquele momento, ela está no estado de congelamento. Por quê? Ela foi advertida, tem uma suspeita muito forte que ela teve um relacionamento extraconjugal. E aí, então, o que acontece? Você tem algumas opções. Número 1, você não pode dar um castigo para ela, porque, natural, um castigo seria somente se ela foi, de fato, advertida e alguém viu o ato. Como ninguém viu o ato, ela não pode receber um castigo. Ela pode virar e falar, olha, errei. Se ela errou, ela vai ter que se separar do marido e ela perde todos os direitos da ketuvá. Quando alguém se casa, o marido assume um valor monetário, 100 moedas, 200 moedas, que se eles um dia se separarem, ele vai ter que pagar para ela. Como essa separação aconteceu por falha e culpa dela, então ela perde esses direitos. Se ela não confessou, ela nega, então o marido ele deveria levá-la até o templo. Lá no templo, tem todo um processo, mas basicamente se ela continuasse negando, se pegava um pergaminho, se escrevia o nome máximo de Deus, que hoje a gente não tem conhecimento desse nome, se escrevia num pergaminho, esse pergaminho, você colocava ele dentro de um jarro de cerâmica, de barro, e dentro de uma água você apagava o nome de Hashem, coisa que é uma proibição de forma geral, apagar o nome de Deus, uma das proibições máximas. Dava para a mulher tomar dessa água, e conforme os sintomas que ela apresentava,
Eu vou sentar aí, Israel, porque achei que estava carregando, mas não carregou nada a noite toda. Eu vou precisar colocar. Conforme os sintomas que ela apresentava, então saberia se ela pecou ou não. Então, basicamente, o tribunal não tinha como dar uma pena para ela, mas era uma pena celestial milagrosa. A pena era que ela acabaria apresentando um tipo de... Ela inflava, ficava doente, etc. E ela acabava, Deus nos livre, morrendo. Sim. No, aquí en Brasil es así, como dice, ofensa a la honra, no sé qué, defensa a la honra. No, eso es la peña que protege a la honra. Muitos juízes nada. E sentavam no cara que matou uma mulher que era. Ok, então, a pena da Torá, se você tem provas para o ato, sim, mas aqui não tem provas para o ato. E essa história é muito trágica. Imagina uma mulher que está aqui escutando e fala, mas que coisa é isso, fazer isso com a mulher, etc. Então, é uma história muito trágica, muito difícil da gente entender exatamente esse procedimento. Então, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Quanto isso acontecia? Boa pergunta. O inverso. Então, eu estava esperando essa pergunta muito importante. O inverso. A mulher é super importante. A pergunta é super importante. Tentando lembrar, eu ouvi uma resposta muito, muito curiosa, muito interessante a respeito. Primeiro, a proibição do marido ter digamos assim, uma outra mulher, uma concubina, digamos, estamos falando aqui mesmo antes da proibição de ter uma segunda mulher, da poligamia. Mas o marido ter um relacionamento extraconjugal, traindo a confiança da sua esposa, podemos chamar que é tão grave quanto. O fato que a Torá, para esse caso, não daria, digamos, pena de morte para o marido, não significa que esse é um ato mais permitido. É proibido para a Torá, para um homem qualquer, mesmo não casado, ele ter um relacionamento, digamos assim, espontâneo. O homem tem que fazer kiddushin, tem que fazer roupa, tem que fazer todo aquele procedimento. E essa traição de confiança com a mulher, você está, na verdade, transgredindo a maior e mais importante de todas as mitzvot, que se chama amor ao próximo. Você gostaria que a mulher fizesse isso com você? Por que você faz isso com ela? Então, apesar de que a pena, digamos assim, não seria uma pena de morte, mas de forma nenhuma isso não vem diminuir essa transgressão e dizer, o marido pode, a mulher não pode. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, isso é importante deixar claro. Que o homem pode fazer o que quer e a mulher não. Não, isso não é Torá. O que é totalmente diferente? Não entendi. Na versão machista, a Torá não é machista nem feminista. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Um não é melhor que o outro. Cada um tem um papel diferente. Muito, muito simples. Fomos criados à imagem de Deus. Você vai dizer que a imagem de Deus uma é superior que a outra? Não existe isso. Não existe isso. Então, essa é uma má interpretação. Então, voltando aqui. Então, mas o que a gente pode tirar disso? Esse caso de Sotá, ele pode se enquadrar entre aquelas situações da Torá que são mais teóricas do que práticas. Porque para aquilo acontecer, mesmo na época do templo, tinha muitos pré-requisitos para que isso de fato acontecesse. Uma das coisas curiosas, super importantes, olha que legal, lembrei aqui que eu ia falar. Essa água que fazia essa verificação, vamos chamar assim de milagrosa, mágica, ela só funcionava se o marido também não foi promíscuo. Agora eu me lembrei. Se o marido foi promíscuo, a água já não funcionava. Que seria como, você quer testar a tua esposa, né? Vai pedir Deus para te ajudar, para mostrar que tua esposa é pecadora. E você? Então não vai funcionar. Você fica tranquilo, você faz o que você quer. Então, agora eu me lembrei. Então, essa é a prova de que perante a Torá, isso é tão grave quanto. Talvez não é a mesma pena, porque assim Hashem decidiu. Mas aqui você vê claramente que você não tem como incriminar a sua esposa se você não está com a sua ficha limpa. Então, aqui a gente vê muito claro que está certo que o procedimento é diferente, mas não por isso o homem tem menos responsabilidade ou era mais permissivo para o homem. Agora eu me lembrei que ia falar que justo nesse caso de Sotá, aqui a gente aprende de que ninguém pode falar, mas era permitido poligamia, então se eu tiver uma concubina, etc., só para recriação, etc., de vez em quando, isso é absolutamente proibido. Ok.
Então, o que a gente vai tirar dessa história? Como eu falei, isso era raro de acontecer mesmo na Torá. Por que a Torá dá tanta ênfase para toda essa história? Que é um caso raro, um caso trágico. O que a gente pode tirar disso? Então, uma das coisas, na verdade, aqui a gente está tratando, quando a Torá conta para a gente sobre um casamento, na verdade, a gente está falando também sobre o casamento nosso com o povo de Israel com Deus. E justamente conosco também aconteceu uma traição. Essa traição aconteceu antes da lua de mel. Antes de voltar da lua de mel, sabe? Antes de chegar as fotos do casamento, antes de chegar o filme, o cara já traiu. Ele ou ela. Quando isso aconteceu? Bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu subiu, falou, eu volto daqui 40 dias com a Torá completa, vou trazer para vocês muita coisa, vou lá fazer o download da Torá dos céus, no cloud, chegar das nuvens até aqui, demora 40 dias, na época era um pouco mais lento o processo, 40 dias demorava, mas a Torá é infinita, 40 dias não é muita coisa, a Torá é infinita. E aí, no 40º dia, eles foram lá, entrou o Satã, e eles fizeram o quê? Uma traição. Então, imagina, você chega, Moshe está descendo com a Torá, estamos voltando aqui do casamento, estamos pousando da volta do lua de mel, de repente você chega, a vizinha está em casa. Tá certo? Por isso que falam que quando se casa, a gente quer a presença da Shekhinah. Shekhinah é a presença divina. Então, eu conheço uma vez um rabino que ele falou na Rupá, a gente tem que fazer que o nosso lar seja o lugar para a presença divina, chamada Shekhinah, e não para Shekhinah. Shekhinah é a vizinha, é muito parecido em hebraico. Tem que fazer que sua casa seja o lugar da Shekhinah, e não da Shekhinah, não da vizinha. Certo? Então, muito trágica a história, a gente está acostumado a ouvir. E uma das coisas que fizeram, interessante, que quando Moshe Rabbeinu desceu, além do fato que ele quebrou as luchot, as tábuas, etc., mas houve uma punição. Qual foi a punição? Então, curiosamente, a punição foi a seguinte. Eles derreteram o bezerro de ouro e com aqueles que foram advertidos claramente, conforme a lei da Torá, olha, não faça idolatria, porque está escrito na Torá que é proibido. Se você fizer, você vai ter pena de morte. O cara foi lá e fez de qualquer jeito. Então, eles receberam pena de morte, lá mesmo. Aqueles que não tiveram as condições necessárias da Torá para receber pena de morte no tribunal, então Moshe Rabbeinu derreteu o bezerro de ouro, misturou aquele pó de ouro com uma água especial, deram para a turma beber, e aqueles que fizeram o pecado morreram. Assim foi. Daqueles que não tinham provas suficientes ou não preenchiam todos os pré-requisitos da Torá. Então, espera. Aqueles que pecaram foram mortos, inclusive, pela tribo de Levi. Foi lá e enfiaram a espada neles. Aqueles que foram advertidos, conscientes, eles foram mortos pela espada. Aqueles que não tinham todos os pré-requisitos da lei, que são vários, para que ele receba a pena de morte, eles tomaram dessa água, conforme se ele fez ou não fez. Então, essa água já ia dar para eles uma pena celestial. O que eu quero dizer com isso? A ideia aqui da Sotá representa muito mais algo no nosso dia a dia do que o fato físico da mulher ser levada. Sim, é uma mitzvah da Torá, mas isso não era tão relevante e tão prático, era muito raro de acontecer. O que isso mostra para a gente? Então, a melhor história para explicar isso para a gente, o que isso pode trazer de lição é a seguinte. O Talmud conta para a gente, tem os maiores sábios do Talmud, se chamava Rabi Meir. Rabi Meir Balanes. Rabi Meir, o dono do milagre, o homem milagreiro. As Mishnayot, que são todos trechos da Torá oral, que foram compiladas depois pelo Rabi Yehuda Anassi, todas elas, a maioria delas foram compiladas, o autor delas é o Rabi Meir. Então, estamos falando aqui dos maiores sábios da Mishnah. Esse Rabi Meir, ele dava um shiur semanal. Esse shiur era para mulheres. E um marido começou a ficar bravo, que a mulher chegava tarde em casa, ele tinha que cozinhar, botar as crianças para dormir. Isso aí já estou traduzindo as minhas palavras, não está escrito. Ele ficou bravo com as mulheres. Estou me apropriando da história. E aí, um belo dia, ele ficou muito bravo que a mulher estava chegando tarde. E aí ele vira e fala para ela, olha, você não vai mais... Ele falou, você não entra mais em casa, a gente vai se divorciar, não lembro a frase exata, a não ser que você volte no rabino e você cuspa na cara dele. O Rabi Meir, ele tinha os contatos diretos lá com a rede da CIA, do Mossad, ele sabia o que aconteceu na casa dela, sem que ninguém precisasse falar para ele.
E ele então ficou sabendo de forma profética o que estava acontecendo. E ele um dia chamou a mulher. E na primeira ele falou para os alunos, olha, eu estou com um tipo de terçol, estou com um tipo de algum problema no olho. E aí ele falou isso para os alunos. E um belo dia a mulher apareceu lá, pediu para chamar a mulher. E falou, olha, você é minha aluna, talvez você pode me ajudar, eu estou com um problema aqui, eu sei que a saliva faz bem, a saliva faz bem para o meu olho. Então, eu peço, por favor, se você puder cuspir no meu olho, você vai resolver meu problema. Ficou constrangida, com certeza, mas o rabino pediu, ela fez. Ah, melhorou. Ele falou, volta para casa agora e fala que pro meu marido que você já pode, fala para teu marido que você já pode voltar para casa. Os alunos, quando ouviram a história, chegaram e falaram, rabino, o senhor fazer uma coisa dessas? Ele falou, se a gente for ler na Torá, Deus faz algo muito maior do que isso. Para trazer o Shalom Bait, para trazer a paz no lar, Deus ele mandou e apagar o nome máximo dele, que é uma proibição máxima, a gente apagar o nome de Deus, pegar um livro, jogar no lixo, a gente tem que enterrar, uma Torá, um tefilin, uma mezuzá. Deus mandou você ativamente chegar e apagar o nome dele para poder trazer a paz de volta, restabelecer a paz entre marido e mulher. Quem sou eu? Ela vai cuspir no meu olho? Grande coisa. Então, qual que é a ideia aqui da Sotá? A ideia da Sotá é que Deus ele fala, eu apago o meu nome, ou seja, me sacrifico, faço qualquer coisa para que haja paz entre o marido e a mulher. E foi isso justamente que Moshe Rabbeinu fez. O que ele pegou? Imagina o Rabino chega na sinagoga. E ele, uma vez ele chama a atenção, a turma está conversando no meio da reza. Chama a atenção mais uma vez. Um dia ele perde a paciência, ele pega o sidur na mão, joga no chão com toda a força, pessoal, calem a boca! Ele joga o sidur no chão. Esse rabino ia ganhar mais respeito ou menos respeito? Você joga o sidur no chão? Você joga o sidur no chão? E se fosse a Torá que ele jogasse no chão? E se fosse a Torá, não que está no armário que foi escrita por um ser humano, a Torá que você recebeu das mãos de Deus. E se fosse a Torá que você recebeu das mãos de Deus, e elas são uma peça milagrosa, literalmente, que as letras ficavam flutuando. E você pega e joga no chão, vocês estão fazendo bezerro de ouro? Pá! A gente acostuma com essa história. Ah, quebrou as tábuas, tarará. Você tem ideia do que ele fez? Ele apagou o nome de Hashem. Pior, você recebeu um presente de Deus, poderia falar, Deus, olha, estou ainda na garantia, faz favor, pega de volta. Está na garantia, acabei de receber, nem entreguei para o povo. Deixa eu subir de novo a montanha, que recall, leva aí de volta. Semana que vem eu volto, ver se o povo já está pronto para receber. Não, ele simplesmente pegou a Torá, que não era dele, era para entregar para o povo, ele vai lá e joga no chão. Por que ele fez isso? Porque Hashem também faz isso. E Hashem ficou satisfeito com a atitude dele, porque ele falou, entre escolher o povo e escolher Deus, com quem que eu estou? Estou com o povo. Não, não sou eu, Deus, eu e Deus contra o povo. Eu e povo, se precisar, até contra Deus. Ele defendeu o povo até o final. E esse é o maior prazer de Deus. Deus falou para ele, escolha. Está escrito no final da Torá que Deus falou para ele, parabéns que você tomou essa atitude. Porque esse é o verdadeiro líder. Que ele se importou tanto com o povo que ele falou, é melhor rasgar o documento de casamento antes que acusem que ela traiu. Por isso que ele quebrou as tábuas. As tábuas dizem, eu sou Hashem teu Deus. Aqui está a minha aliança com vocês. Ele falou, mas nem entreguei, não chegou. O papel lá do cartório não chegou. Não chegou. Então, não tem crime nenhum. Ele foi lá, mandou lá rasgar o documento e acabou. Então, dessa forma, ele protegeu o povo de Israel. Por que ele não fez outra igual? Ele fez uma outra. A primeira é por Deus, a segunda Deus falou, você quebrou, agora você escreve a segunda. Falou? Só deixar. Escreva para você. Então, aí tem uma explicação mais profunda. Deus estava de acordo, as segundas luchot, elas foram menos, digamos assim, menos santas, mas mais preciosas. Porque aquilo que vem do seu trabalho, aquilo que vem do teu empenho, não vem de Deus pronto, tem um valor muito mais especial. Então, aquilo que veio, Moshe Rabbeinu se empenhou, simbolizando a tshuva, o arrependimento do povo, ela teve, na verdade, um valor muito maior. Aquilo que vem de cima, pronto, é mais elevado. Aquilo que vem de baixo é mais precioso. Interessante.
Não, de verdade, tudo bem, não, mas veio com o empenho dele. Sim, ele picotou, boa, ele foi lá, ele preparou a tábua e Deus colocou. Mas as segundas, elas vieram do humano, do Moshe Rabbeinu, já as primeiras vieram prontas. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Então, toda essa ideia de Sotá mostra para a gente de como Deus, e aqui no caso, Moshe Rabbeinu, um caso muito parecido, de traição, Hashem, ele fala, eu faço qualquer coisa para a gente poder trazer a paz de volta no lar. O que isso significa? Se você vê duas pessoas brigando, especialmente se for marido e mulher, fazer aquele papel de Aaron a Cohen, de conseguir trazer uma conciliação, é algo que merece todo o empenho do mundo, toda a força do mundo que a gente possa investir, se a gente tem as condições, se a gente está nesse papel, se a gente pode fazer isso, custe o que custar. Trazer a paz entre as pessoas deve-se tentar a qualquer custo. Porque Deus ele ensina para a gente, para poder trazer a paz dessa mulher que teve um ato promíscuo. Não sei se ela pecou ou não, mas ela foi lá e esteve a sós com outro cara que não era o marido dela. Mesmo essa mulher recebe uma chance. Ela tem uma chance e Deus fala, para poder trazê-la de volta para casa e a paz com ela e o marido, eu apago o meu nome. Então aqui a gente tem uma lição muito, muito grande de toda essa história de Sotá, de traição, que é a ideia da paz. Quanto a gente deve investir para a gente conseguir trazer a paz entre duas pessoas, marido e mulher, e se for necessário, quebra suas luchot, quebra aquilo que é precioso para você, para poder ajudar as outras pessoas. Fala. Então foi um momento, um ato falho fez a trair. Sim. Ela tenta dar ainda o direito de se reconciliar. Sim. Não, então olha que interessante, você falou, olha que interessante. Dessa passagem, tem mais uma coisa super interessante, que a Torá fala, que a mulher que tiste estou, a linguagem é tiste, a mulher que se desviou. Daqui aprende nossos sábios, exatamente dessa passagem, que a mulher ela fez isso por um shtut. Shtut é uma bobeira momentânea. E aqui os sábios falam todos os pecados que um Yehudi comete, uma bobeira momentânea. Se você parasse e meditasse, devo fazer isso? É o correto? É o que Hashem quer de mim? Eu me lembro muito bem, Hashem gosta de mim, tirou a gente do Egito. Você não teria pecado. Como a gente peca? O Yetzer Hara vem e fala, ele passa um vento, um espírito de bobeira, não permite você calcular, você age por impulso, você age pela emoção do momento e você não consegue calcular de forma racional. Então, todos os pecados, então você comentou da mulher, que o impulso dela, é isso que acontece com todos nós, em qualquer momento de falha nossa, um Yehudi nunca pecaria. A gente peca por falta de consciência, ele consegue dominar a nossa lógica e, bom, esquece as consequências, esquece o que vai acontecer. Faz agora porque é bom, é gostoso, e pronto, a gente esquece. E o que acontece? A mulher, nesse caso, como não tinha provas, etc., você dá para ela todas as chances e tenta fazer com que ela confesse. Se ela confessar, aí já foi a tchuvá dela. Ela não vai poder voltar para casa. Ela vai perder os direitos monetários da ketuvá, mas agora ela tem uma chance de recomeçar uma nova vida. Agora, se ela foi teimosa, falou, não fiz, se levava até a última consequência. E aí só Deus iria dizer se ela fez ou não fez. Vou dar um caso prático hoje. Esse é um caso hoje. Ela traiu, confessou. Ele traiu, confessei. O rabino hoje em questão vai tentar conciliar. Então, muito boa pergunta. Essa pergunta é muito, muito boa. Muito boa. Então, eu vou te falar a resposta. Tudo bem. Pode ser parte, ela vai ter ela, mas... Então, a pergunta é como funciona na prática hoje em dia, o que acontece. Então, a primeira coisa, tem duas situações. Situação número 1, se uma mulher casada com um Cohen, uma mulher casada com alguém que não é Cohen. Eu vou falar a regra, depois eu vou traduzir na realidade atual. A regra é a seguinte, se uma mulher casada, esposa de um Cohen, teve uma relação extraconjugal, seja lá qual for o motivo, mesmo se ela foi, Deus nos livre, estuprada, pela lei, ela está proibida de voltar para casa. Porque um Cohen não pode continuar com uma mulher, casado com uma mulher que teve esse tipo de relacionamento. Mesmo contra a vontade dela, Deus. Um Israel, alguém que não é Cohen, se foi contra a vontade dela, então não tem problema dele continuar casado com ela. Tá? Isso aqui tudo a rigor. Se for por vontade dela, ela traiu o marido, literalmente,
Então, ela está proibida de voltar para casa e, obviamente, também proibida de se casar com o fulano mesmo que ela receba o divórcio, certo? Agora, o que acontece? E aqui a gente vê a grandeza da Torá e a sabedoria dos nossos rabinos, mestres, etc. O que acontece? A gente não quer que isso aconteça. Você quer estragar um casamento? Então, a gente vai evitar o máximo possível para que esse casamento seja destruído. E aí você vai entrar nos detalhes da lei para saber se realmente a gente tem base para dizer que ela de fato ela teve um relacionamento extraconjugal. Vou te dar só um exemplo. Como você sabe que ela teve realmente esse relacionamento? Então, se ela confessou, só vou te dar um exemplo. Se ela confessou, existe uma regra seguinte: em nadam mesim atzmor achá. A pessoa não pode culpar a si mesma. Eu não confio em alguém quando alguém fala, eu pequei. Existe uma lei da Torá que eu não confio em alguém quando ela mesmo se incrimina. O que eu estava fazendo agora, por exemplo, você não pode, você falar que você não quer fazer um negócio, você vai estar dando provas contra você mesmo. Você não pode dar provas contra você mesmo. Isso funciona apenas em caso monetário. Quando eu digo eu devo, se eu falo eu devo, então isso é uma prova absoluta. Então você tem que pagar. Mas em casos de transgressões da Torá, dever não é uma transgressão. A causa de transgressão, eu não confio na própria pessoa. Existe uma regra que a pessoa não pode se incriminar. Então, quais provas que eu tenho? Do ladrão? O cara? Será que o cara é prova suficiente? Também não é prova, porque ele também está cometendo um pecado. Quem vai ser a prova? E aí você começa a entrar nos detalhes da lei para tentar salvar esse casamento. Isso acontece em várias situações na Halakha, e por isso tem que ter muito conhecimento. Por exemplo, se daquele casamento nasceu um filho, daquele relacionamento nasceu um filho, aquele filho é bastardo. Se alguém é bastardo, as consequências são para todas as gerações. Ele nunca vai poder se casar com uma mulher qualquer, só com uma mulher bastarda. Então tem casos hoje, pessoas que se separaram, mas não deram o get, a mulher engravidou, aquele filho é bastardo. Então se procura dentro da lei todas as formas possíveis para conseguir salvar a pessoa dentro da lei. Não estou falando um jeitinho, é conhecer a lei a fundo, e aqui tem um rabino que eu acompanho ele, tem vídeos no YouTube, às vezes já liguei, já conversei com ele sobre outros casos de Halakha, que ele é um perito em muitas e muitas áreas, e ele falou que já teve, vou chutar um número, tá? 40 casos de suspeita de mamzerim, de bastardos, e ele conseguiu achar, acho que para 90% deles, 95% deles, uma solução dentro da lei e liberou eles para poderem casar. E aqui vem a grandeza, a sabedoria dos nossos realmente rabinos, mesmo da atualidade. Então, nesse caso também, então, se houve um caso de traição, então, pode até haver uma situação onde se fala, é irrefutável, não tem jeito, ela não pode voltar para casa. Mas, vai tentar, se tudo possível dentro da lei, eu te dei apenas 2 exemplos, que a mulher confessar não é suficiente, ele confessar não é suficiente, etc., para que eles possam voltar para casa. E aqui vem agora algo conceitual. Isso é da maneira, tecnicamente falando, na Halakha. Agora, em questão conceitual, chega alguém e pergunta, Rabino, existe conciliação após uma traição? Eu não estou perguntando se pela lei eu posso trazer ela de volta para casa. O Rabino já autorizou, ela pode voltar para casa. Ou ele pode voltar para casa. Eu sou obrigado, eu tenho que tentar buscar uma reconciliação com alguém que cometeu o ato mais grave possível? Sim ou não? Não, não é obrigado. Então a pergunta é, devo eu? Não sou eu. Eu estou olhando um casal. Devo eu incentivar eles fazerem as pazes depois de uma situação dessas? Olha onde chegamos. Ou você fala, olha, deu para ver que o casamento de vocês não está legal. Para isso acontecer, alguma coisa está muito séria. Então, vamos cada um buscar a sua vida. Qual a resposta maravilhosa? A resposta é que no primeiro casamento, o mais importante de todos, que é entre o povo de Israel e a Kadosh Baruch Hu, o que a gente fez? Uma traição. Da onde surgiu a frase no Yom Kippur, que Hashem diz, Salachti kidvarecha, eu perdoei. O Yom Kippur, ele veio com essa força quando? Depois que Moshe Rabbeinu subiu lá, pediu perdão, e subiu de novo e pediu perdão. Ficou mais 40 dias, até que ele trouxe as segundas luchot, as segundas tábuas. Que dia que ele chegou? Em Yom Kippur. Historicamente, por isso que Yom Kippur é um dia tão forte.
Ele perdoou o quê? Aquela traição coletiva do povo. Aqueles que fizeram ativamente, aqueles que deixaram de advertir, participaram passivamente, etc. Deus perdoou o povo. Dando um modelo para a gente, que mesmo na pior das situações, alguém traiu literalmente a confiança do outro, etc., existe, não é que é uma obrigação, mas existe essa possibilidade. Claro, vai precisar de muito trabalho, igual que o povo precisou passar por muito trabalho e etc. Até hoje, Deus ele fala, eu ainda lembro do pecado do bezerro de ouro. Mas... Sim. Então, mas ele perdoou, mesmo aqueles que foram de alguma maneira passivos, ou eles participaram de alguma maneira, Deus ele perdoou. Então, conceitualmente, existe o perdão. Isso é orientação em todos os casos? Isso tem que ser bem avaliado. Mas o conceito do perdão existe mesmo na pior das situações. Essa é a mensagem. Se isso vai acontecer de fato, é o que deve acontecer, cada caso deve ser bem analisado. Mas, conceitualmente, isso aqui é uma coisa que explica para a gente. Espero que isso não aconteça. Infelizmente acontece, mas espero que isso não aconteça. Mas para a gente entender até que ponto vai o nosso empenho e esforço para a gente conseguir manter as pazes. Que mesmo no pior das piores das situações, ainda existe margem para reconciliação e reconstrução. O elo que Hashem criou com o povo de Israel, depois do perdão, é um elo que está escrito como se fosse quando você rompe uma corda, e aí você vai dar um nó duplo. Aquele nó agora é muito mais forte do que como estava a corda originalmente. Esse é o poder da tshuva. Aquele que estava tão distante, agora ele se tornou, até o seu pecado se transformou em algo valioso e querido perante Hashem. Então, a ideia disso para a gente aplicar em outras áreas da vida, que não seja no caso extremo, em coisas menores, não olhou, não fez, me maltratou, etc. Até que ponto deve se esforçar para trazer a paz? Isso é super importante, é um pilar no judaísmo. Olha que interessante. A gente termina a Amidah, a última das brachot da Amidah, a gente termina com as palavras Amvarech et Amo Israel, Bashalom, paz. A gente dá os 3 passos para trás da Amidah, Ose, Shalom, faça a paz. À noite, depois que a gente termina todos os trechos do Shema Israel com suas brachot, Apores, Sukkot, Shalom, além, aquele que estende a tenda da paz. Shabbat, Shalom. A paz, ela aparece num dos trechos da Torá, quando a Torá está na Parashá da semana passada, Parashá 2 semanas atrás, que a Torá fala, antes de falar as maldições, fala as brachot, fala brachá, 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 você vai ter isso, você vai ter chuva, vai ter... E por último, fala Natati Shalom Baaretz, eu darei a paz na terra. Comenta o Urash, ele fala, por que ele deixou a paz por último? Ele falou o seguinte, a pessoa pode ter tudo na vida. Se a pessoa não tem paz, ela não tem nada. E sabe muito bem, as pessoas sabem muito bem, infelizmente, às vezes quando a pessoa tem tudo, se a pessoa não tem a paz, nada adianta, todo o dinheiro do mundo, o que você quiser, não vai abraçar tudo vai água abaixo, nada vale, nada tem valor. Então aqui a gente vê esse pilar da Torá que fala sobre a gente buscar a paz, a reconciliação, no pior dos casos, por isso eu trouxe esse caso do Sotá, e a Torá elabora nisso, no sentido mais amplo dessa mitzvah, é a ideia de quanto a gente deve lutar para manter a paz. E como 2 frases só que o Rabino Manis Friedman fala em relação ao casamento, ele fala o seguinte, ele fala, veio um casal para ele e falou, a gente quer se separar. Ele conversou com ele, conversou com ela, ele falou, eu acho, primeiro, antes de vocês se separarem, primeiro vocês precisam casar. Porque até hoje vocês não casaram. Casaram no papel, casaram na Rupá, mas até hoje ninguém parou para conhecer o outro. E a segunda frase que ele fala, muito bonita, ele fala, se precisa, existe, a Torá prevê um divórcio. Prevê. Mas um divórcio não é uma separação. O divórcio é uma amputação. Deus nos livre, se o pé, Deus nos livre está gangrenando, você corta ele fora. Mas está cortando ele fora. Você não está separando ele. Então, tem que se tentar ao máximo. Aquele que já passou, vamos buscar, já separou, já aconteceu, vamos buscar o próximo. Mas a ideia realmente é a gente tentar até a última instância manter a paz. E no mundo hoje que ele é tão descartável, onde tudo é descartável, então, relacionamento, eu não gosto mais do cara, o cara fala mal de mim, eu aperto lá no Facebook, deleta ele, bloqueia. WhatsApp você bloqueia. Dislike, denuncia. Isso aqui é vírus. E acabou, tirou ele da tua vida. Era virtual mesmo, veio, vai. O problema é quando você faz isso, as pessoas que estão, as pessoas mesmo, não é só o computador lá. Você realmente deleta a pessoa da tua vida com muita facilidade.
Essa natureza nossa. É trazido, eu vi uma vez uma palestra do Rabino Davi, muito bonita em relação a Hagar, a segunda esposa do Abraham, que teve o filho Ismael. Quando ela viu, ele estava prestes a morrer, o que ela fez? Deixou ele lá no canto e foi embora, não queria ver ele morrendo. Até que Deus fez uma fonte de água, fez um milagre, etc., salvou o Ismael. Ele falou, às vezes quando a gente vê um problema, o que a gente faz? Não quero ver o filho morrer, deixa eu descartar ele. É descartável. É descartável, a vida é descartável. Então, saber que nas relações, às vezes você fala, pô, está tudo muito bem, o que essa pessoa tem que aparecer na minha vida e começar a fazer tsuras? Porque justamente está tudo tão bom. Esquece, todo o propósito nosso aqui. Hamivarech et amo Israel bashalom. A gente termina também Hashem Oz le'amo iten. Hashem Varech et amo bashalom. Todo o Talmud termina com a frase, olha que bonito. Lo nitna Torah ba'olam. A Torá não foi dada no mundo a não ser la'asot shalom ba'olam, para fazer a paz no mundo. Então a paz não é uma coisa que a gente fala, eu também preciso ter paz. É importante também amar o próximo. Ter a paz é o objetivo de tudo. E quando você tem, às vezes, um relacionamento difícil, seja qual for, saiba que esse é o nosso propósito. A gente não pode ignorar. O nosso propósito, sim, talvez você nasceu com alguém difícil na família. Talvez você escolheu alguém que depois você foi descobrir que não era Rachel, era Leá, igual Yaakov. Por que a gente cobre a mulher, cobre a face da noiva até hoje? Porque o Yaakov ele foi enganado. Ele achou que ele ia casar com a Rachel, aquela moça jovem, bonita, maravilhosa, e de repente ele acorda de manhã, quem era? Era Leá. Não era aquele que ele queria. E a gente perpetua esse costume, cobrindo o rosto da noiva, dizendo que eu estou consciente, que eu conheço apenas uma fração sua, que eu acho que era Rachel. Isso funciona não só para a mulher, mas para o homem também. Eu estou casando consciente que todos nós temos, é um conjunto, ninguém é só Rachel, ninguém só é aquela aparência bonita, maravilhosa. Todos nós temos dois lados. E eu estou assumindo agora o compromisso com ambas as partes. Então, depois descobre porque já vai ver se é ela. Não, você descobre depois que você já está comprometido. Agora acabou. Agora já foi. Aquele exemplo que fala, imagina Yaakov Avinu, ele acorda de manhã, não era a esposa dele, estava a sogra dele. Não era a sogra, era a cunhada dele, certo? Não era quem ele esperava. Mas a gente sabe que assim funciona em todos os relacionamentos. Perfeito só é quem você não conhece. Quando você chega muito perto, você vai encontrar, você vai conviver com a pessoa. Somos seres humanos, a gente tem os dois lados. Mas buscar a paz, que é algo tão difícil, esse é um dos maiores propósitos. E Hashem, ele diz na nossa paraxá, eu estou pronto para pagar o meu nome. Eu me sacrifico, eu estou pronto, entre aspas, para morrer, para que vocês dois possam estar em paz. Essa é a linguagem, é isso que a Meir ele fez naquela história, é isso que Hashem ele faz, e Hashem a cada dia, ele está se empenhando, na verdade, diz o que está escrito, que Hashem faz depois que ele criou o mundo. É uma linguagem alegórica, né? Mas o Talmud fala, o que Hashem está, o que ele está jogando cartas, o que ele está fazendo depois de sinuca, o que Deus faz? Candy Crush, o que ele faz? Ele está sentado, já criou o mundo, o que ele faz agora? Está sentado assistindo futebol? Então Hashem ele senta e está fazendo zivuk. Está falando fulana para fulano, fulano para fulana. Aí está fazendo casamentos. Qual que é a ideia de fazer o casamento? Trazer a paz, trazer a continuidade. Então, se a gente conseguir trazer desse shiur, que alguém aqui parou para pensar um instante, poxa, tem aquele cara lá que faz tempo que eu não ligo para ele, ele está chateado comigo, e eu estou falando para mim mesmo, né? Tá, a gente parar e pensar, o que eu posso fazer para aumentar um pouco o elo, para aumentar um pouco a paz, já valeu a pena tudo. E tchau a todos. Bom dia, Melina, bom dia, Hersh. Shabbat shalom.